Fala galera, eu sou o Jader Aquino e você está aqui no Aquino Podcast. Um podcast totalmente interativo onde você vai poder ouvir e conversar sobre tudo. Nós estamos aqui com o John Scapete, um cara jovem, empreendedor, que construiu algumas marcas que está aí já rodando pelo mercado, trabalha com design, música também, esse é o cara. Na outra ponta nós temos o Thiago. Thiago Alexandre trabalha com música, é produtor musical e nós vamos também passear por todos os assuntos, abrangendo aí cada pedaço de um assunto aí determinado, linkado à religião, igreja, o que pode, o que não pode. Vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui hoje. Como base do nosso primeiro tema, nós vamos falar sobre crentianismo. O que é de Cristo e o que é dos crentes. E com a primeira palavra eu queria chamar o John. John, o que você acha disso? A igreja ela é cercada de religiosidade, né? Religiosidade e normas. Cara, você não pode usar preto porque é do rock. Eu vivi num momento onde a gente não podia tocar guitarra dentro da igreja. Porque guitarra não tinha na Bíblia? É isso? Não tinha na Bíblia. Se fosse assim, o ministério de louvor só poderia ser vozes angelicais e harpa. 24 horas, porque o coral rola 24 horas. E a 100 horas extra. E a única música só seria santo. Imagina, você cantar uma música 24 horas. Santo, 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 só o som de harpa, só os anjos. E vivemos num mundo moderno. Eu queria saber a sua visão, o que você acha sobre essa relação. O que a igreja manda a gente fazer e o que Cristo de verdade mandaria você fazer. Se Deus descesse agora e falasse, Jonathan, me fala aí, você é livre para poder apregoar o meu evangelho. De que forma você veria isso? Pô, cara, começando que Cristo não é crente, né? Nem cristão ele era. E a gente tenta replicar, né, aquilo que a gente viu e aquilo que nos disseram. Tem duas frases que, na verdade, elas sempre vêm ecoam na minha mente, que elas formam o ser humano, né? Cristo ele vai dizer que o homem é mau desde a meninice e a gente vai entender que ali, na verdade, é a nossa herança pecaminosa. E uma frase, na verdade, do Rousseau, que ele fala que o homem é fruto do meio. E hoje, cara, quando tu nasce no meio evangélico, cara, misericórdia, tá ferrado. Porque o que a gente tem hoje, o que a gente chama de cristianismo ou de comportamento crente, eu acredito que seja muito... Eu não. Vamos dizer o seguinte, a palavra de Deus ela mostra que é muito longe do que a gente deveria estar vivendo. E aí a gente vai ver várias anomalias crescendo, várias verdades se transformando em mitos, várias experiências individuais se transformando em norma, e vai montando aquele compilado que a gente vê dentro das igrejas, entendeu? Um monte de gente que bate palma e dá a paz do Senhor pro outro, entendeu? Mas não sabe o que tá fazendo ali. Só segue, estão fazendo e segue fazendo aquilo ali. Você falou uma coisa muito que eu tenho, assim, eu olho muito para isso, fruto do meio. A igreja, ela sempre vai te rotular. Se você tá no meio da roda dos escarnecedores, você também é um escarnecedor. Se você tá no meio dos roqueiros, você também é um roqueiro. Pô, cara, eu já fiz muito isso. Assim, quando assim, entrei pra igreja, né, faz, sei lá, 15 anos, minha família toda também, e meu pai sempre foi uma pessoa muito comunicativa. E na frente da minha casa sempre teve ali uns vizinhos que tinham um depósito de bebida e o pessoal bebia. Então meu pai passava e conversava com aquele pessoal. Mas quando meu pai chegava em casa, tu tava na roda dos escarnecedores, tá escrito, ó, tá lascado. E eu fiz muito isso. Sim. Muito isso. E você vê que muda um pouco hoje, né? Antigamente era errado a gente estar no meio dos mundanos, assim dizendo, e hoje em dia é errado se você não está no meio deles pregando ali, né? É porque é o seguinte, você vê que a mudança, na verdade, do pensamento, ela vai de acordo com a norma geral. Só que se você for pegar a risca na palavra, me perdoe, mas Jesus era maior festeiro. Você vai ver Jesus 3 vezes no templo, mas você vai ver Jesus em casamento, indo comer na casa dos outros. Seu primeiro milagre sendo realizado numa festa. Numa festa, num casamento, cafezinho. E a festa judaica de casamento durava 7 dias. Sim.
E se a bebida faltou, provavelmente ela faltou porque alguém lá pro terceiro, quarto dia já tinha bebido muito. Entendeu? E isso vai tudo de encontro, na verdade, o que a gente vive e viveu, né? E vamos ser sinceros, né? Toda coisa, ela meio que ela se modifica pelo ambiente. Por exemplo, o evangelho no Brasil, ele na verdade ele é a cara do brasileiro. Sim. Ele é a cara do brasileiro, entendeu? Ele se modifica, é como se fosse um produto. A Coca-Cola lançou, entendeu, na Índia. Ela vai lançar Coca-Cola gosto de curry. Mentira, não vai dar gosto de curry, mas se adequa. O evangelho ele na verdade, ele é introduzido no estilo de vida do brasileiro. Entendeu? E aí a gente pega essa nossa brasilidade e joga pra dentro dele e vive aquilo. Então é muito fácil. Você vê no Brasil, a gente que não é um país que educa muito. Por exemplo, é que nem a gente tava falando até assuntos que são mais polêmicos, né? Assim de se dizer, o que pode e o que não pode. A gente 880, a gente pune, a gente não educa. E aí fica fácil. Sim. Eu não chego pra você e falo assim, olha só, Jada, esse tipo de caminho que tá tomando, Thiagão, não é legal. Esse teu acorde aí que tu manda em sétima, mano, chega na hora que não rola. É porque tem que ser o chip, né? Tem que ser o chip. Tem que ser o chip. O corinho. Eu não chego e explico, pô, cara, porque isso aqui é legal você colocar isso aqui, é legal você colocar isso aqui. Você nunca traz alguém pra reflexão. Por quê? Porque educar é complicado. É mais fácil você determinar o que vai acontecer com aquilo. Pô, Thiagão, aquele acorde sétimo lá me jogou pro inferno. Entendeu? Não toca mais não. E isso é brasileiro. Sim. Você falou sobre educação, né? Nós vivemos um tempo onde tudo era passivo de punição dentro da igreja. Já tomou bom? Pô, campeão. Se fosse fantástico, eu ia pedir música. Eu ia pedir música. Então tomou banco por faltar culto? Não, eu aprontava. Fazia, o baterista sabe como é que é da igreja. Fazia virada na hora da vida. Então, assim, já tomei vários bancos, muito por justa causa, de fato. Muito cartão vermelho, então, outros nem tanto, mas tava ali no meio do rolo, acabava indo de ralo. E, sim, continuando sobre evolução, você falou que a gente tem o costume de punir as pessoas e não educar. Eu vejo muito isso no Ministério de Louvor. A gente não educa. Eu acho que o povo evangélico, né, o povo cristão, não é um povo educado musicalmente falando, onde todo mundo quer mostrar seu talento, suas habilidades, esbanjando acordes por aí, e acho que acaba ficando feio isso na música, né? Então, assim, mas eu acho que isso é coisa do crente, cara. Sabe por quê? O crente, ele quer sempre mostrar que é crente. Que é crente. É carteirinha. A forma de cortar seu cabelo vai te rotular como crente. A forma de você se vestir vai te rotular como crente. Eu aposto que a Renner vendeu muita blusa preta depois do movimento do Rio Chip. Quem lucrou foi a Renner. Sim, e a CA também. Chegou uma época que aí fugia um pouco do padrão. Vamos sabotar a CA, cancela e tal. E eu vejo muito isso, o Ministério de Música linkado da igreja, né? As pessoas, elas têm mania de rotular muito. O ministério tem que ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se você sai um pouco do quadrado, você acaba não chegando no seu objetivo final. Vou nem falar que é vender, mas não entrar no mistério, não ter um manto, não ter o reteté lá. O catapult fora. O catapult fora. Então, assim, isso só funciona se for, hoje em dia, worship, ou se for Corinho de Fogo. E Thiago, você como anos trabalhando com música, não sei se você consegue me falar um pouco disso, tanto tecnicamente falando, tanto falando de vida. Pô, caraca, uma vez eu toquei isso e não foi. Eu quero abrir entre aspas. E a gente vê hoje grandes cantores pegando músicas do Djavan, músicas lá de fora, Jorge Versilo, e só mudando a letra e tacando lá na igreja e tudo acontece, entendeu? Então eu queria entender o que é isso. Se a gente não consegue ver, ou se a gente não consegue ouvir a música ali, mas precisa de um pandeiro só pro fogo descer, entendeu? É interessante isso, porque durante anos trabalhando com música,
você vai acompanhando. Eu acompanhei essa evolução, né? Também que eu não sou nenhum novinho e tal. Esse negócio de worship já é muito evoluído pra mim. Mas ali acordes, muito sentimento. Muitas coisas lá Muita por trás, luz. lá, muito efeito, né? E pouca qualidade musical hoje em dia, né? Os acordes, power acordes, essas coisas bem. Como ali dó, ré, mi, acabou. Mas nessa questão da. Como o John tava falando. Você tinha, o véu foi rasgado, né, cara? Então tem que acompanhar essa evolução, mas muita gente confunde. E também tem o lance da denominação. Cada denominação segue de um ritmo, né? Sim. Segue de uma vertente musical e tudo mais. Mas é engraçado que eu tinha um grupo, né, de pagode, né? Pagode. Aí você chegava numa igreja, né? Tipo, tinha igreja que você era bem recebido e tudo mais. Agora, tinha igrejas que as pessoas ficavam olhando assim pra você e, tipo, tem gente que saía da igreja. Eles não são crentes. Só por causa do pagode? E a gente nem tava de preto. A gente nem tava de preto. Tava cheio de ouro? Não, também não. Nem de ouro tinha. Mas não foi, então não foi de pagode. Mas vocês faziam a dancinha? Entendi! Mas vocês faziam aquela dancinha pra frente? Não, era tudo muito corinho de fogo ali, aquela coisa ritmada, mas ainda nessa questão desse gênero musical que é o corinho. Pô, desculpa interromper, mas você lembra naquela época que o Marcelinho Carioca lançou um grupo de pagode? A minha inspiração. Acho que ele cantou, aqueles dedos não, cara. Não, tinha uma dancinha. Tinha dancinha. Eu acho que ele até chegou a participar do Renascer com o Rodriguinho, isso aí, pô. o Salgadinho também. Isso. E a Renascer também é culpada disso, dessa evolução musical, né, cara? Porque você estava falando de trazer inspiração de exterior pra cá, eles começaram a pegar muita coisa de worship lá de fora e transformar em algo melhorado aqui dentro. Mas assim, eu cresci ouvindo catedral, cara. Então, você tocava catedral na igreja e você era endemoniado. Mas isso que eu ia te perguntar, catedral é de Deus ou não é de Deus? Então, o que é de Deus e o que não é de Deus? Eu não passei por essa era. E eu lembro que, assim, na minha cabeça catedral era do mundo e oficina G3, rock pesadão era de Deus, entendeu? Então, cada um tem sua visão, mas a questão o seu coração está em Deus? E o que você vai fazer? Vai ferir a sua religiosidade e tudo mais? Então, você tem que ter um equilíbrio sobre essas coisas, entendeu? Mas a gente foi muito intitulado por fazer coisas, ou tocar coisas, né? Que recebiam uma punição, né? Que era injusta, entendeu? Sim. E ficava por isso mesmo, ou seja, a gente não era educado a fazer uma coisa correta, mas era sempre julgado e era banco por tocar catedral, entendeu? Então, tinha igreja que a gente chegava pra tocar e a gente não podia tocar. Porque tirava o pandeiro pra fora e tipo, não, a gente não vai tocar. Mas tu tocava violão, então não tocava pandeiro não. Violão. E aí o cara do pandeiro fazia o que sem pandeiro? Não, a gente não tocava. Não batia nem palma? Nem palma, a gente não tocava, porque a igreja não permitia aquele estilo de música dentro da igreja. Quem chamou numa visão de evolução. Sim. Então muita igreja a gente chegou e tipo assim, por uma pessoa, né? E geralmente era o cara do mundo que tocava pagode e que entrou pra igreja e convidava a gente pra fazer. Entendeu? Mas assim, o que falava, a questão da adoração era uma coisa nossa, entendeu? Agora o ritmo que a gente tá fazendo, isso aí independe, se é worship, se é pagode, se é essas músicas mais antigas de consagração, se é corinho, entendeu? Sim. Essa é a visão. Você falou uma coisa muito interessante, que o pagodeiro que saiu do mundo entrou na igreja e começou a tocar ali o seu pagode. Mas assim, há de convir que muitas pessoas também elas utilizavam isso como artifício para tentar, sei lá, enganar Deus ali, né? Ah, não, é meu samba aqui e tal. Tem como enganar a Deus? Cara, eu acho que as pessoas tentam. Vou contar um testemunho. Eu vou contar um testemunho. Uma vez eu fui pra uma rave gospel. Eita. Caraca, eu fui pra uma rave gospel, sei lá. A balinha iludida, Thiago! Eu tinha 19 anos, mais ou menos. Sério, eu tinha 19 anos, mais ou menos, aí foi no Terra Encantada, a rave, eu cheguei lá, assim, Red Bull pra tudo quanto é lado, vários energéticos. Aí o olho brilhando pra aquilo lá, né? Aí eu, não, é de Deus, é de Deus. Aí as frases, Deus, 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 baixinho, no volume 3 ali, e o tunts. Aí eu comecei a perceber, acho que as pessoas estão meio que mascarando aquilo ali. Aí joga Deus, vírgula e tunts, só pra poder, de repente, mesclar um pouco aquilo ali. Mas será que o pagode na igreja, até hoje, acho que não é muito bem aceito, né? Mas acho que a gente tá até um pouco mais evoluído com isso. Mas você acha que
os crentes, eles não viam muito isso. Ah lá, tava bebendo, agora tá aqui tocando esse tantã desafinado dentro da igreja. Eu acho que era isso, eu tinha essa impressão, entendeu? Que eu olhava pra pessoa ali, tava... A pessoa não mudava, só não sei, tu achava isso não? Então, enganar a Deus, essa questão não existe, mas assim, as pessoas usam dos ritmos como estratégia, entendeu? Sim. Só que isso não deveria ser uma punição. Eu toco tal ritmo, você não está adorando a Deus porque está tocando tal ritmo, Sim. entendeu? Até porque também você sabendo usar aquilo que Deus te deu, de fato, você vai ser bem sucedido naquilo. Agora, o ritmo não importa, entendeu? Só que você tá tão, como ele falou, você tá tão acostumado a andar ali naquele caminho ali até o final, que aí você não é ensinado. Então tem coisas aqui do lado que você pode usar, mas quando você usa, entendeu? Você está saindo do caminho. Sabe? Você está saindo daquilo ali que a igreja determinou para você. Entendeu? Aí você pode usar isso como estratégia. Por exemplo, você estava falando lá da rave, aí tava e deu lá baixinho. Mas aí você vê que é uma estratégia, entendeu? Você pode de fato alcançar alguém, entendeu? Que só vai para aquele ambiente. Por exemplo, se a gente tocava pagode, a gente tocava em vários ar livres. Então várias pessoas aceitavam Jesus. Se seguiam com Jesus, aí já não era responsabilidade nossa. O problema dela. Mas aquilo chamava atenção. Então aquilo ali era estratégia. Era uma forma de pescar aquela pessoa ali, né? Porque se você é roqueiro, você gosta de... Se você é pagodeiro, você gosta de muito pagode. Então não tem pra onde você fugir. Mas Agora, Paulo se fazia você... muito isso, né? Ele fala, eu me fiz de fraco pra Isso ganhar aí, os fracos, me fiz de louco pra ganhar os loucos, me fiz de careca pra ganhar a careca do Jader. Tipo isso, entendeu? Então pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho a todo pagodeiro também. todo pagodeiro. Sim, A todo forrozeiro, que é o corrinho do fogo, é um forró, é um cara. forró, é a A gente pisadinha. todo dia, então, E eu vejo pisadinha. muito isso. Eu Porque vejo Pagões muito da isso. Pisadinha não é nada original. Foi na igreja, não foi? Thiago pode falar isso. Pagões da Pisadinha. Esse nome saiu de lá. Pagões da Pisadinha. Pagões da Pisadinha. E a pessoa que vai ver isso aqui, que tem um grupo de forró, vai botar esse nome. Vai, Varões da Jário, vai, Pisadinha. Jário. Olha só, eu já registrei esse nome. Nada de ninguém pegar isso daí, não. Tá no meu registro. Pagões da Pisadinha. Galera... É. E assim, você falou algo muito interessante, que Deus em si, eu acho que o papel dele veio de inclusão. Sim. E eu acho que o crente, ele tem feito o quê? Excluindo. Eu sinto isso. Se você tá de preto, você não serve. Ah, você tá de camuflado, também não serve. Só serve esse tipo de coisa. Então, assim, eu queria tentar achar um porquê disso, entendeu? Cara, por que a gente, como igreja, faz isso? Por que a igreja faz isso em si? É porque isso, a gente tenta resolver isso, através de alguns elementos Sim. que a igreja não é preparada para isso. Na verdade, isso aí é um estudo sociológico. Por quê? É o seguinte, quando você está dentro de uma sociedade, e aquilo que se torna comportamento padrão, a gente fala que é norma, né? Porque é normal, virou normal. Sim. Vamos dizer, tu tá na igreja A, eu tô na igreja B. Aqui é normal preto. Na tua igreja B é normal camuflado. Só que é o seguinte, nós como seres humanos, com nossos sistemas de urgência, entendeu? Passando no nosso DNA, nós temos algumas coisas dentro da nossa formação de sociedade. A igreja é uma tribo, não adianta. A igreja continua sendo uma tribo, o seu bairro é uma tribo, a sua cidade é uma tribo. E a gente tem que lembrar que isso ainda funciona. Então, quando eu vejo um comportamento anômalo, o que eu entendo com aquilo? Cara, isso aqui não é normal, é anômalo. Logo, aquilo que não é normal, eu excluo. E a gente geralmente exclui porque a gente tem medo. Tudo que a gente não conhece normalmente gera medo da gente. Você viu, há muitos anos no Fantástico, eu lembro um cara na savana e o cara pegou um rolo de papel higiênico e tacou no leão, o leão correu. Cara, um leão correu do papel higiênico? Nós, seres humanos, fazemos as mesmas coisas. Nós tentamos excluir aquilo que a gente não conhece. E o que a gente não conhece gera medo. Então, o desconhecido gera medo. Por isso que muitas pregações, não vou falar antigas, mas algumas pregações assim, mais exacerbadas, usava, na verdade, a tática do medo para te prender. Mano, Deus vai te condenar. Eu lembro, cara, eu fui criado num rigor meio católico, né? Meio católico. E, mano, desde cedo minha família já bombava lá em mim, ó. Se tu fizer alguma coisa, Deus vai fazer isso e aquilo. Eu lembro, mano, que os moleques me sacaneavam no colégio, mas eu não me dava o luxo quando eu queria dar uma sacaneada, porque tinha medo do meu filho nascer deformado.
Tinha esse medo. Verdade. também. Quem nunca teve esse medo? Então é através do medo. Através do medo. O medo. Mano, Moisés chega lá nos pés do monte. Nunca vi tão tenebrosa visão. Um monte pegando fogo. Sou de arrepiar. Pô, vou respeitar Deus, que é medo. Deus é um mistério desconhecido. Nelson Rodrigues bem falava, cara, tu tira o metafísico do ser humano, ele vira um animal de 4 no chão. Tu tira essa parte metafísica, ele vira um animal de 4. Tu tira o mistério de Deus e Deus vira um homem. Você não tem mais medo. Então isso, no modelo social, sempre funcionou muito. Entendeu? Tiago tá camuflado. Tiago é estranho, diferente. E ainda tem outra coisa, o pagode é porque é o seguinte, a gente sabe que o pagode, pô, de matriz africana, aí você vai ver muito, na verdade, dos elementos africanos espalhados na nossa cultura, que é super normal. Entendeu? Sim. E aí o cara associa o seguinte, vem cá, então se o cara tá tocando pagode, é lá pro lado dos orixás, porque veio da África. Só que aí ele não tem o conhecimento até histórico e geográfico, que é o seguinte, a maioria das percussões que existiam desde a época, entendeu? De não sei quanto, não vou falar a data exata porque eu não tenho dado. Mas você vai ver percussão, entendeu? No templo de Salomão. Sempre introduzida. Porque era normal. Quem tinha o teclado lá? Ninguém tinha o Nord vermelho lá pra ficar lá no templo de Salomão, bonito com aquele pé de dó. Ninguém tinha isso. Então quando você introduz, por exemplo, elementos distantes, né, desse mundo, você vai trazer o rap, você vai trazer o samba, que eram de outras culturas, você tem aquele elemento assim, que, pô, não faz parte da cultura cristã, logo eu excluo. Só que a cultura cristã foi se transformando ao longo de muito tempo. Sim. Muito tempo. A gente foi evoluindo até como sociedade cristã. Sim, e ao meu ver essa evolução causa estranheza para todo mundo. Hoje você vê trilhões de igrejas aí totalmente fugindo do padrão. Você vê uma bola de neve onde as pessoas... onde a decoração da igreja é uma prancha de surf. Acho que se fosse na época da minha avó, esquece, entendeu? Tua avó infartava. Então, eu acho essa... O Jader voltando da praia e fala, vou ter que voltar. Então, assim, você vê essa inclusão muito boa pro reino de Deus, ao meu ver, assim. Sim. Então, eu acho que o papel da igreja é um papel mesmo de incluir as pessoas. Beleza, o que ela vai fazer após essa inclusão aí é com ela e Deus. Mas assim, eu acho que como igreja a gente não tem que evitar de ficar excluindo um pouco aquilo ali, porque e deixar Deus trabalhar na vida daquela pessoa ali. Porque é isso que você falou. A gente deixa tanta norma, tanto... isso não pode, que a pessoa vai se sentir algemada ali. Caraca, a gente até não paga pra pensar, porque é o seguinte, cara, quando você vê Jesus vindo, e você vê lá, na verdade, a sociedade afamada, você tem lá os fariseus, sim, você tem lá os saduceus. Cara, de verdade, vamos nos colocar no lugar deles. Tu é saduceu, eu sou fariseu. Chegou Jesus Negão aqui. De quem é essa música de Jesus Negão que eu não lembro? Mas enfim. Que era Hermes e Renato. Hermes e Renato. MTV. Galera do Jovento. Aí chega o seguinte, a gente está acostumado com todo aquele regramento, entendeu? De 613 leis, leis no Levítico. E aquilo é muito normal pra gente. A gente vive aquilo todo dia. A gente guarda todos aqueles mandamentos crendo que aquele modelo que Deus deixou pra gente de lei é o que nos aperfeiçoa entre aspas, aperfeiçoa e nos conecta a Deus. Aí chega um cara com uma roupa toda largona, meio suja de andar no deserto, e fala o seguinte, olha, vocês estão olhando, não que estão olhando errado, mas vocês estão olhando diferente. Tu não ia partir pra cima dele? Ô rapaz, o que tu tá dizendo? Você é maluco? Tu vai desencaminhar os outros? Então é porque a gente nunca faz esse exercíciozinho bobo de se colocar no lugar. Sim, de pensar. Sim, eu várias vezes falei assim, cara, se eu fosse um fariseu e chegasse Jesus na minha frente, eu achei que o maluco era um louco. O negócio de andar sobre as águas, David Copperfield, Mr. M. Mano, que parada é essa? E eu ia ficar com medo que era desconhecido. Aí vem Jesus e fala, pô, eu sou o filho do homem. Maluco, o maluco tá falando que é filho de Deus. Entendeu? Vai ficar lá naquela cidade de refúgio, que tinha cidade de refúgio com leproso. Maluco. A gente ia se sentir atacado. Sim. Entendeu? A gente ia se sentir atacado. Sim, claro. E é triste saber que, assim, a gente... Mas é normal, na minha opinião, é normal do ser humano, né? Eu não sei se isso acontece em todas as religiões. Acontece. É normal,
mas não quer dizer que é certo. Por exemplo, qual a visão que a gente tem do Islã? Não, eu vou perguntar o seguinte pra tu. Eu sei que eu sou entrevistado. Lá, é isso que eu ia perguntar. Tiago, qual é a primeira visão que tu pensa do islamismo? Claro, é destruição total, é loucura. Treinando criança. Treinando criança, de AK, né? Sim. Tipo aqueles vídeos que tem na internet do macaquinho segurando um macaco, viu? Isso aí, eu Não precisa ir no Islã, né? Aqui já tem. Importamos. Que exemplo. Pô, a gente pensa do Islã. O que a gente pensava antigamente do anos 90, eu lembro que a gente chamava de quem? A gente chamava os Bíblias. Lavar os Bíblias. Sim. Os Bíblias com a rapadura de baixo E do outro braço. Isso é aplicativo celular. Sim, né? antigamente, esse dia. Esses dias. Bíblia online, filho. Esses dias eu fui na igreja. Do tela. O cara lá já depois pede, ele anda assim, olha, vai fazer Esses dias eu fui na igreja e o pastor falou que assim, aqueles que têm Bíblia. Ah, só nesses dias que você foi na igreja? Não, cara, não. Assim, eu vou na igreja regradamente. Não, fala, eu sou igreja, fala. Eu sou Eu fui na igreja, aí o pastor falou que assim, aquele que tem um exemplar da Bíblia em folha, levante. Eita. Assim, todo mundo com o celular. Todo mundo com o celular na mão. Vale? Celular vale? Então assim, pra algumas coisas, pra mim vale o celular na Bíblia. Ué, mas dá informação? Sim. Mas pra algumas coisas a gente Manda aí, super manda. se abriu, pra outras a gente... Pô, manda Jesus pegar um exemplar da Bíblia. Isso aí. Ele só falava as pessoas escrevendo. Pô, exatamente, ele não mandou ninguém escrever nada, o pessoal fez relato. Não tinha. Não tinha iPhone na época, como é que ele pode ter Bíblia? De repente ele tinha um e-book na cabeça dele. Baixou ali, né? Entendeu? Internet boa naquela época. Sim. Cara, falando sobre tudo isso, vamos tentar descontrair um pouco aqui. Porque o nosso tempo também já tá acabando. Crente, cara, na minha época ele passava muito perrengue. Muito perrengue. Eu acho que hoje em dia o crente é mais evoluído, né? Hoje a gente tem muitos crentes aí bem sucedidos e tal, mas naquela época, não vou falar na minha época porque eu não sou muito velho. Então crente era pobre. Mas, cara, crente passava perrengue. Passava perrengue. Crente passava perrengue. O Thiago, me conta aí um perrengue que você passou como crente que você assim, caraca, eu nunca mais vou esquecer aquela furada ali. Músico tem muita furada, né? Chamam pra tocar em local e te dá 3 balas e você vai ter que voltar 3 km andando. Me fala aí como é que você superou essas suas derrotas. Então, cara, das experiências você tem essa linha da música, né? Você vai pra muitos lugares diferenciados, né? Sim. Aí você chega em igrejas que não tem estrutura pra ligar, mano, um pandeiro. Um pandeiro você não tem estrutura pra tocar, senão a igreja cai. Então essas experiências são as mais engraçadas possíveis. Mas uma que eu me lembro, eu cheguei numa igreja, a igreja tinha 10 pandeiros. Entendeu? E quando a gente foi tocar, não tinha bateria, mas tinha 10 pandeiros. Quando a gente foi Eu acho que eu tocar. tava lá nessa igreja. Não foi com a gente, não. Aí você dividiu, você faz o tom, você faz o bumbo. O violão não deu conta, a guitarra não deu conta, o teclado não deu conta porque era só pandeirada. Assim, imagine todo mundo tocando errado, assim. Aí tu fica como? Tu fica nervoso, cara. Nervoso, tipo assim, tu não tem uma reação sobre isso. Sim, entendi. Entendeu? Fora as vezes que você já foi tocar e, tipo, oferta e nada, tipo, R$5 de oferta pra você voltar pra casa lá dentro de Belfort Roxo. Como é que você faz? Belfort Roxo e Irajá, tipo, desenrola na van e vambora, entendeu? Então são essas coisas assim, entendeu? A igreja não tem estrutura suficiente e você chega lá, você não sabe mais o que fazer. Você para, tipo, você se depara com a realidade, tipo, entendeu? Ou você vai entrar num lugar, tipo, que você imagina que você vai saltar do carro e você sai, não, tem que andar e quando você vê, está num lugar totalmente fora da tua realidade, é bem complicado, assim, entendeu? Sim. Então são engraçadas, porém tem um lado triste ainda essa questão, entendeu? Sim, é um lado meio revoltante também, né? Porque revoltante. as pessoas querem que você faça ali a obra e acabam não te dando estrutura pra você fazer ali a obra, né? E você, John, tem alguma coisa pra... Cara, perrengue crente. Pô, cara, eu não tive assim perrengue crente. Deixa eu falar, não lembro. Eu até fiquei perguntando na minha mente, né? A gente bateu um papo antes. O que era um perrengue crente? Eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa não semelhante a esses perrengues, Sim. porque eu fui esperto e ia pra ambientes controlados, entendeu? Não como músico, né? Mas eu olhava, aquela igreja tem um arzinho, pô, o calor no Rio de Janeiro é um absurdo. Vou fazer uma agenda lá. Eu já passei um perrengue, cara, violento. Uma vez eu fui chamado pra cantar numa igreja
Aí eu sentei, a igreja tava cheia, né? Era festividade, eu sentei lá na última cadeira. Aí levantou uma irmãzinha lá da frente e... Menina, você levanta aí, na época eu tinha maior cabelão, né? Aí eu acho que eu tinha uns 17 anos, por aí, 15 anos, não sei. Aí a irmãzinha falou assim pra mim: Deus manda te dizer pra você parar de mexer com coisas roubadas, porque senão ele vai te tirar sua vida e tal. Aí eu fiquei sem reação assim, né? Eu novinho. Roubei a morena de alguém. Eu só parei olhando pra cara dela assim e ela me entregando uma opção de coisa. Porque Deus vai pesar a mão na sua vida, você faz... Eu parado olhando assim e eu sentei, né? Aí daqui a pouco o pastor veio, já deu com a oportunidade, eu levantei assim, aí depois no final do culto ela veio me pedir desculpa, né? Aí eu, Cantou restitui, cantou restitui. Fez assim, né? Pra você. aí eu não sabia onde colocar a cara. Pô, assim. cara, eu tô falando até assim dessas coisas vergonhosas, né? Agora que eu lembrei que eu já passei por algumas poucas e boas, assim. Então né? você não escolheu muito bem. Eu não escolhi muito bem. Eu lembro de uma, assim, vou contar duas muito rápido aqui. Novo convertido, né? E aí o pessoal vai se identificar com isso que eu falei. E aí, assim, eu passei por vários lugares, né? Eu conheci, por causa da minha família, entendeu? Conheci Umbanda, conheci Candomblé, conheci parte esoterismo, entendeu? A parte kardecista, entendeu? E até isso pra mim foi muito bom, porque eu sempre fui muito curioso e eu acabei aprendendo muita coisa mesmo não gostando daqueles lugares. Mesmo não gostando. E aí eu lembro que mal que eu, assim, como tava começando a minha caminhada, né? A minha família e tal, e aí eu entrei no emprego novo. Quando eu entrei no emprego novo, eu fiquei muito empolgado e eu falei, para Deus, vou te dar o primeiro salário. Entendeu? Eu acho que muita gente já deve ter feito isso. Vou te dar o primeiro salário. Não se engana a Deus. Aí, pô, tinha uma igreja, né? Ali na Penha, né? Não vou falar o nome pra não expor. Mas... O pessoal quer saber, né? Depois eu conto! Mas aí tá lá, né, cara? Ministério de louvor, maneirão Batista, só negão e negona naquele vocal, mano. Eu adoro, mano, eu adoro. Eu fico arrepiado quando eu vejo vocal assim, né? Coral assim. Aí chegou a hora da oferta. Aí o pastor subiu lá e falou o seguinte: olha, vai passar o envelope aí da oferta, beleza. Aí passou, botei uma ofertazinha e tal. Falou assim: olha, quem ofertou vai subir aqui pra poder a gente orar pra abençoar. Aí o pessoal começou a subir, a minha mãe, vai, tava com a minha mãe, né? Não vou. Vai, tô mandando. Não vou, caramba. Por que tu não vai? Falei, mãe, olha só. Porra, você cuida de mim, tu é dona de casa. Aí olha pra mim bonitão, porque eu ofertei e você não. Aí tu vai ficar aqui de boa. Não vou. E Deus que faça com ele. Bateu um repente na cabeça do cara. A igreja toda sobe no púlpito, foi. A igreja toda foi subir no púlpito. Mas eu me sentia muito envergonhado por aquilo. Muito mesmo. Esse foi o mini perrengue porque eu tava começando ali. Mas pelo fato de ter dado todo o seu salário... Não, eu não dei. Chegou na hora do envelope e falei, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu vou precisar pra poder pagar a parcela do iPhone. Ai, Deus, como se eu não soubesse que tu ia mentir. Mas um outro perrengue que eu passei, não faço mais isso porque eu aprendi, né? Eu fui num monte, né, com um amigo. Eu não vou mais porque... questões minhas, depois eu exponho isso pra vocês. Mas aí chegou lá, né? Esse foi engraçado. A irmã lá entregando altas profecias pra mim, ó, eu estou me mostrando que o teu carro, você dirige muito? Ah, pelo amor de Deus, ela me olhou todo vestido assim, no mínimo eu tava de Uber, né? Eu falei, dirige e tal. Deus tá me mostrando que pode acontecer isso com o teu carro e tal, porque tá dirigindo muito. Eu falei, é verdade, eu tenho que trocar aqueles pneus lá, tudo remold que eu coloquei, tá tudo ruim já. E ela continuou falando, ô irmão, você é batizado no Espírito? Eu não entrei em nenhuma questão teológica com ela, né? E eu, educadamente, falei, irmã, o que a senhora crê que é batizado no Espírito? Tu fala a língua, tu sapateia? Aí eu já pensei em piada, falei, tipo Fred Astaire? Aí, mas eu me conti, né? Isso o Vinícius do meu lado. E o Vinícius também, gaiato, né? Já travou um pouco do riso. Só que eu tava naquela interação ali. Aí ela, tudo bem, porque Deus tá mostrando que tu
pra sair do monte hoje tu tem que dar uma sapateada. Aí eu, meu Deus do céu, e eu não Como quero você não constranger. sapateia, você não vai mais no monte hoje. Acho que o Barro tava aprendendo Ele tava vendendo o pé dele, Sair aí do tava monte, da tinha boca que do dar uma outro, sacudida. vendendo o pé. Aí chegou um outro irmão e pediu oração. A senhora, né, o irmão todo assim, né? Aí ela virou pro outro irmão e falou, ó, Deus tá falando que o irmão não se solta, que o irmão é batizado no Espírito, mas tá preso. Mas tá preso. Deus tá mandando o irmão se soltar. Só que o irmão já tinha ouvido toda a minha conversa com ela. Sim. E aí, ela foi dar a mão no irmão, o irmão começou a sapatear, e falou uns mistérios lá. Aí ela viu, muito bem, o irmão se soltou. E a gente continuou conversando normalmente. Aí o irmãozinho que se soltou, né, que já tinha tomado uma chamada dela, porque Deus estava falando que ele não tinha de soldado, ele virou pra mim, assim mesmo, varão, Deus está falando aqui que você não se solta. Aí eu falei, vagabundo, mano. Ele acabou de tomar essa chamada aqui com a mulher, agora ele quer dar Tá fazendo chamada pra em mim. mim. Tá fazendo pra mim. É corrente, cara. É corrente? Não sabia. Ninguém mandou no WhatsApp. Ninguém sabia. É dedutivo. E aí eu fiquei naquela, aí ela virou e falou assim, ó, eu já vi gente ficar no monte porque não respeitou Deus, porque não falou o mistério. Aí eu falei, mano, eu sou batizado, mas pra mim isso não conta. O que eu tava ali, eu tava orando, a gente tava conversando, coisas da vida normal, Sim. entendeu? Nas nossas dificuldades, trocando figurinha. Porque aí que você vai entender, cara, se oração incessante adiantasse, mano, os islâmicos tomavam o mundo. Verdade. Porque os caras oram toda hora virado pra Meca de joelhinho e coisa no chão. Tu vê lá o Salah, mete gol no Liverpool, vai no chão, ó, beija o chão. Dominava o mundo, mas não é. A gente tava lá na interação. E ela mandando em mim, tal. Aí eu já tava entornando o caldo, né? Aí eu falei, todo mundo na mão! Senhor, meu Deus, meu pai, cantorébia. Mandei o cantorébia. Aí ela, Se agora soltou, sim, se se soltou. soltou. Eu falei, misericórdia, É né? de Deus. É de Mas Deus. você falou algo interessante sobre a oração, né? A oração, ela, a Bíblia diz que a oração ela tem o poder de mover montanhas. Mas eu acho que a culpa a do fé. crente... não, sim, a oração é a fé manda. ali, entendeu? O complicado é que as pessoas, elas têm a força de vontade de fazer, mas elas não fazem, elas querem terceirizar para Deus. Eu vejo muito isso dentro das igrejas. É isso que eu estou falando para você. A pessoa tem fé que se ela falar para uma montanha, sair dali, ela vai. Mas às vezes ela tem uma empilhadeira em casa e ela só e transportar aquela... Mas Mas não, ela- ela não quer fazer. Ela mantém fé, né? Então assim, ela quer fazer, sei lá, um Dragon Ball Z da vida, explodir a montanha e fazer com aquilo ali vá pra lá. Então assim, a gente tem terceirizado muito as nossas culpas e jogado muitas culpas em cima de Deus. Será que isso não é um problema pra igreja, Thiago? O que tu acha? Então, essa questão de você querer fazer as coisas pelas próprias mãos, que a gente está falando, ter uma visão e fazer com que as pessoas entrem na sua visão, também acontece nesse sentido. Que Sim. a pessoa é do reteté, você tem que ser do reteté também, porque senão você não tá ali justo. Senão ali com marchar Deus, vai como virar aconteceu comida com de você. bicho. Isso aí, É. como diz o louvor. Coisa de bicho. Então você tem você quer passar essa visão para os outros, quer que as pessoas andem na sua Sim. visão. E isso também tem a ver com a questão da educação. As pessoas elas acham que ter uma vida com Deus é subir um monte todo dia, é orar todo dia. Mas às vezes na hora de você dar um exemplo, ensinar ou fazer algo por você mesmo, a pessoa não está atenta. Ela está ali buscando no monte, mas ela não quer estudar. Ela está ali buscando Pô, no Thiago, monte, tá mas gerando ela não... polêmica, mas é isso mesmo. Não, pô, posso te fazer exceção? Só uma pergunta. Pode. Como é que aquela galera do monte vive, mano? É só de oferta que o pessoal dá? Saiu mesmo, agora é sério. Eu voto, cara. Mas é o que eu tô falando. A gente tem a igreja hoje tem uma estrutura para manter esse tipo de pensamento e manter esse tipo de pessoas. Sim. Então a pessoa ela sobrevive de cesta básica, ela sobrevive dali de uma oferta de um irmão, porque como ela fez com você, às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra, tá ali com o sentimento todo aflorado, e você fala algo ali, mesmo que seja na adivinhação, e a pessoa aceita aquilo ali, mas a pessoa tem uma vida financeira legal e te abençoa, entendeu? Eu já fiz Entendi, isso, entendi. entendeu? A pessoa não
sei lá, falou o que eu precisava ouvir. Não foi o meu caso, mas às vezes as pessoas falam que você Puxou precisa 10 ouvir. Puxou 10 Puxou. Foi, deixou 10 caseiro. Puxou, pô, oncinho, Falou que eu lá. precisava. Entendeu? Aí botou lá onça pra morder, a pessoa Aí o mistério é mais fácil. abençoada, né? Mas assim, tem situações e situações. Agora, você quer... A gente tava falando sobre essa questão da pessoa ser bem sucedida. Sim. Entendeu? Hoje em dia tem uma evolução, mas a grande maioria não é. Entendeu? Isso também tem a ver com denominação, a gente sabe disso. Ah, né? claro. Sim, a gente vê hoje muitas denominações mais evoluídas do que a outra. Tem umas que apoiam muito esse lado de empreendedorismo, reunião dos varões empreendedores, entendeu? Sem isso. Como músico, eu já participei de igrejas totalmente estruturadas. Então você tinha um compromisso de estar na igreja e receber o seu salário. E era um salário bem legal, só de oferta era 60, 70 mil num culto. Então você tinha uma linha de pensamento que você ia acompanhando. Pô, se uma pessoa oferta 20 mil, eu quero ofertar 20 mil. Mas como é que é a vida daquela pessoa? Não, ele é um empresário. Então, calma aí, como é que eu faço para ser um empresário? O que eu posso fazer para seguir esse caminho? Só que na igreja que eu fui criado, você vivia e morria ali. Com o que você conseguia para sua vida. Você não tinha um ensino, como a gente falou no começo. Você não é ensinado a se dar bem na vida. Você é ensinado a ser crente, falar em mistério, subir monte. Marchar, entendeu? E outra, você também impregnado com o pensamento de que tudo você tem que pedir. Sabe? Sim, isso tudo aí. Você tem que pedir. Não, Porque pedir a Deus ou pedir ao próximo? Pedir a Deus e ao próximo. Entendeu? Porque se o próximo te der, foi Deus que Deus mandou. que te deu. Entendeu? Então os testemunhos que você tem, não tava passando fome, meu irmão chegou lá e mandou, me deu um creme cracker murcho. E aquilo ali foi bênção de Deus. Então, às vezes você é ensinado a se contentar com pouco. E posso te falar isso? Isso é uma herança, cara, franciscana. Entendeu? Você vai ver na igreja católica que ela não divide que nem a gente divide, né? Pentecostal pro lado, batista pro outro, mas você vai ter na igreja católica ali, na verdade, aqueles credos. Isso. Você vai ter um credo famoso da Opus Dei, né, a ordem. Você vai ter ali os franciscanos, entendeu? E você tem um foto ali de São Francisco de Assis, que era rico, deu lá dele se converter, ele pega lá os panos que o pai vivia, vendeu, jogou no lixo, deu prejuízo pro pai e quis morar com os pobres. Então, ele vai canalizar a mensagem de Cristo em cima dessa perspectiva dele. Eu vou viver com os pobres. E como, na verdade, a gente sempre teve a sociedade católica muito abrangente no Brasil, você vê que esse tipo de pensamento, ele muito tempo, ele impregnou também o evangelho, até porque a gente vive num país extremamente pobre, com a sociedade muito humilde, desqualificada intelectualmente, entendeu? Mas já é iPhone 11. Mas já é iPhone 11. Nike Shox no comprando 13 agora. 13 agora. Então você vai ter esses pensamentos perdurando. E no fundo isso acaba sendo uma forma de te consolar. Pensa no seguinte, você é pobre, fala um lugar ruim, que as pessoas não se ofendam. Depois, deixa pra lá. Você mora num lugar humilde, você tem poucas oportunidades, você talvez estuda no CIEP. E aí, quando você vai pra igreja, você ouve aquelas palavras ali, Cristo se transforma a tua última esperança, mano. Vou ficar aqui, eu vou sair, vou botar um dinheiro no bolso que Deus vai me abençoar. Sim, e as pessoas assim, elas hoje estão com essa linha de raciocínio. Eu só vou buscar a Cristo depois que eu perder tudo. Quando na verdade é o contrário, né? Se você tem, beleza, como Jesus fala para algumas pessoas, cara, larga isso aí e me segue. Uhum. Ele não perde tudo para poder seguir a Cristo. Eu acho que também isso é um pouco errado, né? As pessoas elas têm que começar a ter a mentalidade de começar a buscar a Cristo tendo. Isso. Mas é por causa do camelo, cara. Como camelo assim? e agulha. Mais fácil camelo. Cara, isso é normal, não é que seja correto. É porque quando, cara, a alma se encontra no fundo do poço, ela sempre vai recorrer à divindade, porque não existe nada mais poderoso que possa salvá-la. Isso é um movimento natural do ser humano. Sim. É o ateu caindo no lado de avião e falando, ai meu Deus, me salva. Isso aí. Entendeu? O ser humano, no seu sistema de urgência, a amígdala do ser humano, ela desperta, e esse sistema de urgência ele vai fazer com que todo o seu corpo se comporte naquilo. Então, não é que é certo, mas é normal. Normal porque acontece. Aí você vai ver que a gente só vai a Deus na urgência. E a gente não cria aquela linha constante
e também não consegue perceber, ter uma autoanálise, que também o erro, ele, por mais que persista, ele tá fazendo parte da construção desse ser que se chama eu, que se chama você. Sim, sim. Entendeu? Então você não precisa de fundo do poço, mas talvez para alguns precisem, para poder cumprir o que Paulo fala, quando estou fraco, quando estou forte. Isso aí. Jesus vai falar para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas como é que é? Porque quando você, cara, é espremido, quando você está na situação da urgência, é quando você vai procurar as melhores coisas e os melhores caminhos e as melhores decisões que vai tomar. Porque você não tem como se dispersar com nada, então você vai começar a fazer análise do que você tinha feito de errado, você vai começar a pensar onde eu pequei, esse tipo de pensamento que permeia o mundo. Você vai fazer isso. Quando você realmente está numa posição favorável, você nunca vai parar para fazer uma análise e ajustar o teu ponteiro. Pô, tá muito para a direita, vou ajustar aqui no centro, vou andar direitinho. Sim. E isso o ser humano vai fazer sempre, não importa nem se for crente ou não. Só que a gente vê nos nossos exemplos aqui assim, algumas aberrações, entendeu? Sim, e aí eu vejo assim, Cristo como um copo d'água, onde você só procura ele quando você está com sede. Quando os médicos mandam fazer o contrário, beba água sem cessar. Beba água sem cessar. E assim, as pessoas, tô com fome, vou beber um copo d'água para passar fome. Tô com sede, vai beber um copo d'água. Então assim, eu acho isso muito errado. As pessoas elas têm que buscar a Cristo, independente se tem dinheiro ou não, porque você vê pessoas com dinheiro e não sendo felizes. E depois começam a gastar o dinheiro e no fundo do poço, que é o que o John está falando, a pessoa encontra Cristo ali e descobre a verdadeira fonte, a eternidade, a verdadeira riqueza que é Cristo Jesus, quando ele sempre esteve ali na prateleira ali ou na porta da geladeira te esperando, falando pra você, vem. E o problema desse processo, e o engraçado que o problema não. O engraçado desse processo é que quando você entra pra isso, você entra no teu modelo mais extremo. Tu vira o crentão puritano. Pô, passou uma mulher bonita, não vou olhar, entendeu? E passou um carro bonito, não vou olhar porque é pecado. Tu entra na paranoia. Sim. Mas isso faz parte do teu amadurecimento como alma. Teu amadurecimento psicológico e espiritual. Faz parte de você conhecer faz parte de você conhecer como é que a vida funciona. Sim. E infelizmente quando você chega no fundo do poço, tava assistindo um desenho esses dias com a minha filha, aí ele termina o desenho falando assim, o bom de estar no fundo do poço é que só tem o fundo. Não, só tem um alto para você olhar. Aí você começa a ver isso, pô, é verdade. Por que não olhou pro alto antes de cair no poço? Então, assim, isso eu acho que é a mensagem principal que a igreja tem que passar para as pessoas. Cristo, ele vai ser a base, você tendo ou não tendo aquilo ali. Cristo precisa ser a base de tudo ali, entendeu? E, assim, vamos encerrar agora porque as horas já são avançadas. E, cara, eu quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui no nosso primeiro podcast. E espero ter vocês aqui mais vezes e que os ensinamentos passados sejam eternizados aí. Ih, maneiro, né? Pelo vagão de fogo. E que, em caso de dúvida, as pessoas precisam de fato procurar da verdade. E a verdade só vai descobrir lendo a Bíblia, lendo livros, sabendo mais e conhecendo a Cristo ali. Não adianta eu querer conhecer a Cristo de uma forma rasa ali, porque senão você vai ser um crente raso, só vai fazer loucura na vida aí. Conhecereis a verdade. Sim. E a verdade vos libertará. E se você não conhecer profundamente, você vai chamar o cara do violão para tocar pandeiro na igreja. Isso acontece. E quero agradecer você, John, que Deus abençoe seus negócios. Tiago, que Deus continue abençoando os seus negócios. Sua vida vai ser abençoada de qualquer jeito, a partir do momento que Deus abençoar os seus negócios. Amém ou não amém? Eu queria que abençoasse a vida primeiro. Mentira, puritano demais, né? É isso aí, cara. Obrigado aí pela Fala as redes sociais de todo mundo aí pra galera seguir. Thiago, pra te encontrar no Instagram, Facebook, como tá aí? @TGCabelo. Ponto. TG Cabelo? TG Cabelo. É que eu tô careca agora, né? Mas... Não, careca entendi a concepção, né? Não como ele, cara. É como ele. Não, mas... É pra cabecear melhor, ele joga de centroavante. Esse cara é que é moda.
E tu? John? O Instagram é John Escapete, J-H-O-N, Escapete. Não, só letra de Escapete também, é difícil. E-S-C-A-P-E-T-I. Só tem eu. Deve ter uns 10 só Escapete por aqui. Isso é importante, viu? Vamos encerrar cantando, Thiago? Vamos. Como todo bom cristão ou evangélico, tem que terminar com música. Música, aí tem que ir lá pra porta pra poder comentar por isso. Sem óleo unido. Sem hora que isso. Vamos lá, vamos fazer aquela, Thiago? Vamos. Vamos. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Essa foi a de Deus. Agora, qual é a outra? Eu levo a sério, Mas você disfarça. Você me diz até seu mensageiro de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá que te dá, não quero calor. O quê? Não. Não vai nada depois tá no dragão. Tchau, dragão. Fica lá. Valeu, galera. Tchau, galera. Até o próximo, hein?